A gente volta a falar de reeleição no Congresso, agora da impossibilidade de reeleição depois de decisão do Supremo. Carlos Andreasa, muito boa tarde, bem-vindo. Foi por pouco que o golpe de Alcolumbre, como você vinha enfatizando, não passou, né? Votação apertada no Supremo. Bem-vindo. E aí, Gabi, alô, Fábio, E aí? ouvinte querido. Foi por pouco, 6-5, que se pode chamar de virada, porque as fofocas dão conta de que pelo menos 2 ministros estavam, digamos assim, pendentes a votar pelo golpe e disse, diante da pressão da sociedade, da indignação da sociedade, do papel difusor, da barbárie de que se tratava, cumprido pela imprensa, diante dessa situação, teriam recuado e mudado de posição. Menos mal, mas não há o que comemorar, se nós considerarmos que dos 11 ministros da nossa Corte Constitucional, 5 acharam normal, tranquilo, aceitável, não pela primeira vez, rasgar o que está no texto da Constituição, né? Imaginar que aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição, essa expressão tão surrada pela falta de uso, os guardiões da Constituição subvertendo o texto constitucional. Então não há mesmo que comemorar. Muita proposição de puxadinho, muita tentativa de ignorar a semântica no final das contas e investir na ideia de mutação constitucional, o que significa um convite para que ministros do Supremo, cada um a seu modo, possam fazer o que quiserem da letra da nossa lei maior, o que não é aceitável. Prevaleceu o voto que me parece mais significativo, o voto da ministra Rosa Weber. Acho que foi o voto constrangedor para os que endossariam o golpe de Davi Alcolumbre. Melhor assim, né? Pensar que o ministro Gilmar Mendes, no seu voto, o voto do relator, muito engenhoso, Gilmar Mendes é um homem brilhante, Uma flexibilidade hermenêutica, não é mesmo? Isso, exatamente. O ministro Gilmar Mendes foi encontrar, em 1997, na emenda constitucional que deveria ser um instrumento usado por Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia para conseguir os seus direitos à reeleição, o ministro Gilmar Mendes foi encontrar, em 1997, usando esse conceito de mutação constitucional, o que seria uma simetria. Como naquela ocasião os legisladores decidiram somente para o Executivo, que o Executivo poderia se reeleger, por causa disso caberia, em busca de um equilíbrio, ao Supremo estender aquele direito definido em 97 às casas legislativas, né? Daí porque seria matéria interna corporis do Parlamento. Um puxadão, né? Um jeitinho, uma tentativa de transtornar as coisas. Não há outra maneira de mudar o que está no texto constitucional, senão por meio de emenda constitucional. Lembrando que, em 2006, o Parlamento tratou do parágrafo 4º, mexeu no parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição e não quis mexer nessa vedação específica, manteve essa vedação específica, manteve aquilo que foi pretendido, pensado pelo Constituinte em 1988. Então, não há o que comemorar, mas poderia ser pior, poderíamos ter a nossa Constituição ainda mais vilipendiada, pessoal. Ô Andreasa, e precisava de tanto desgaste para que se seguisse o jogo com a regra que nesse instante e nesse caso é sim absolutamente clara? Precisava de tanto desgaste, Andreasa? Quem ganha com isso? Ninguém ganha, né, Fábio? E a verdade é que o Supremo Tribunal Federal perde. Poderia perder mais se o golpe tivesse sido chancelado, mas se expõe muito a nossa Corte Constitucional, fica muito exposta, a quantidade de gente pedindo pela derrubada do Supremo, querendo ver o Supremo pelas costas, querendo enfraquecer os poderes da República, a quantidade de gente que, embora não seja golpista, não queira derrubar o Supremo, que acha que aquela turma está ali
para simplesmente cuidar dos próprios interesses e que não está nem aí se alguém quiser empastelar, não entende a importância daquilo ali. E a gente fica aqui defendendo, né, Fábio? Defendendo a importância dos poderes da República, da concertação republicana, os freios e contrapesos, os balanços que impedem o Estado de nos oprimir ainda mais. Mas como não achar isso conversa fiada de elitista, de malandro, vida mansa, que mora na Zona Sul e que está com a vida ganha, Zona Sul, aqui no caso do Rio de Janeiro, diante de ministros do Supremo que fazem o que fazem, que se comportam como agentes políticos, que flexibilizam o texto constitucional dessa maneira. É difícil, no final das contas, eu fico aqui fazendo... Não estou sozinho, né? Somos muitos, mas assim, o que você está fazendo, Andreasa? O que você está fazendo hoje? Eu estou defendendo o Supremo Tribunal Federal do Supremo Tribunal Federal, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu tenho mais o que fazer, talvez. Bom, eu sugiro que a gente continue nesse assunto nos próximos dias, Andreasa, até para a gente olhar para outras questões, inclusive como é que fica a articulação do governo a partir de agora, né, sem a possibilidade de reeleição. Então, sugiro que a gente volte a falar ainda nos próximos dias sobre isso, se você topar. Acho muito bom, temos que falar sobre eleições no Senado, a eleição da mesa na Câmara. Vamos lá, amanhã a gente volta a esse assunto, já considerando o fato de que o golpe caiu. Fechado. Bom trabalho para você por aí, então. Até amanhã. Beijo, pessoal. Valeu, Andreasa.